amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! Bom, como vocês leram na descrição do vídeo, eu gostaria de compartilhar o meu testemunho como o Senhor, Ele me deu uma faculdade. O intuito desses vídeos em que eu pretendo gravar sobre testemunhos na minha vida é justamente falar de Cristo, engrandecê-lo, agradecê-lo e também aumentar a fé. Que minha história ela possa chegar em muitas pessoas e aumentar a fé. Porque é muito complicado quando a gente mantém uma vida fiel a Cristo e temos muitas promessas, porém o tempo passa e a gente não vê se cumprindo. E eu lembro que em um momento difícil da minha vida, eu gostava muito de ouvir pregações, né, no YouTube. E nisso um pregador, ele falou assim: se você está passando um momento difícil e ainda não chegou a sua hora, ouça testemunho de outras pessoas. Por quê? O Senhor, Ele não para. Deus, Ele sempre está trabalhando. Não é na sua vida hoje, mas em outras vidas o Senhor está agindo. O Senhor está trabalhando. E a sua hora vai chegar. E quando a gente se alegra com a vitória de outra pessoa, a gente fala, minha hora vai chegar, porque eu posso mudar, mas o meu Deus nunca muda. E nisso, então, me fortaleci naquelas palavras, então eu sempre procurei ouvir testemunhos de outras pessoas. Então eu pensei, por que não falar da minha vida, dar aqui o meu testemunho, né? E falar de Cristo é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que falar de Deus. E também, como é um vlog, vai ser um prazer para mim futuramente poder ouvir esse testemunho e relembrar das maravilhas do Senhor. Não pretendo ficar apenas nesse testemunho, eu tenho 28 anos, né? Eu tenho muitos testemunhos ao longo desses anos de agir do Senhor, né? Bênçãos, também dificuldades, mas também a gente aprende que as dificuldades, elas nos fortalecem, nos ensinam muito. É uma escola onde Deus te ensina, né? E onde você encontra virtudes, né? Então, tudo agrega e tudo tem um porquê. Então, sem mais delongas, eu quero aqui então contar o meu testemunho para vocês. Como Deus me deu uma faculdade, como aconteceu. Deus é inexplicável e gostaria aqui de mencionar logo que o Senhor, ele não age numa linha reta como imaginamos, sabe? O Senhor, então, ele vai fazer isso. Ele vai agir assim, assim. Não. O Senhor, ele faz como ele quer, ele age como ele quer, não depende de nada de ninguém, de governo. O Senhor muda a situação se for necessário, cria a situação, desfaz a situação. Deus é dono de tudo, né? E tudo é por ele e para ele. Bom, a minha história inicia quando eu era novinha, né? Quando eu era pequena, a minha mãe, ela nunca... deixa eu me organizar aqui. A minha mãe, ela aceitou Jesus, ela não era cristã, se tornou cristã quando eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. E nisso, então, eu comecei a ir pra igreja, a frequentar. Eu sempre fui muito envolvida com a igreja, sempre gostei, né? Mesmo nos meus momentos de fraqueza, como todos nós temos, né? Sempre fui muito envolvida. Então, sempre frequentei, sempre aos cultos. Eu gostava de estar em todos os cultos, ou na maioria deles. Sempre tive um cargo. Pra quem já é cristão, sabe o que é um cargo na igreja, mas quem não é cristão, eu explico pra vocês. Um cargo é quando você fica responsável sobre algum departamento da igreja. Então, responsável por cuidar de um grupo de crianças, grupo de jovens, limpeza, enfim. É vasto o trabalho na igreja. Então, sempre estive muito envolvida. E quando completei lá para os meus 11 a 12 anos, algumas situações na minha casa mudou, né? Onde era muita fartura, começou a virar uma dificuldade financeira. Não importava o dinheiro que entrasse, não durava. Como os conhecedores entenderão, era o espírito devorador. Então nada durava, muita coisa quebrava, né? Enfim. E nisso eu descobri a gastronomia, porque quando eu tive lá por uma certa idade, eu comecei a fazer trufas para vender. Lá para se não me falha a memória, uns 16 anos, por aí.
eu comecei a vender trufas na escola pra poder vender, pra poder ganhar uma renda extra. E vendia muito. E por aí eu fui me apaixonando pela gastronomia. Mas antes disso, isso foi por uns 16, 17 anos, por aí. Mas antes disso, eu sempre fui muito curiosa, assim, sobre fazer coisas gratuitas. Até porque eu não tinha dinheiro pra pagar nada, né? Minha família não tinha. E no município onde eu morava, tinha muita coisa de graça. Tinha ginásio que oferecia para as crianças, jovens, idosos, enfim, para todo mundo que quisesse, oferecia natação, balé, luta, de graça. Então eu fiz muita coisa. Eu já fiz bordado, já fiz biscuit, já fiz tricô, não me lembro mais, mas já fiz. Já fiz, que é mais natação. E eu me lembro que o último curso que eu me inscrevi, que eu não cheguei a fazer, foi o único, foi o balé. Por causa que eu fiquei com vergonha. Não sei porquê, mas também eu entendo que talvez não era pra fazer, né? Porque eu, quando eu era criança, me apaixonei pelo balé e eu queria seguir carreira. Então eu entendo também que não era no momento de Deus, porque esse não seria um caminho que me levaria próximo de Deus. Tudo certo, então. Então aí também eu tomei conhecimento lá para uns 14 anos, 15 anos, eu tomei conhecimento sobre o Senac. E aí eu comecei a tentar procurar aí cursos de bolsa de estudo no Senac. Não sei se vocês conhecem, mas o Senac é uma instituição de ensino que dá cursos de curta duração, média duração, graduações, né, pós-graduações, enfim. E aí eu consegui um curso, uma bolsa de estudo, por ter baixa renda, minha família ter baixa renda, eu consegui uma bolsa de estudo de bolos e tortas, aí alguns cursinhos livres, que eu terminava um, tentava outro, era assim, eu não parava. E aí eu comecei a fazer esses cursos. Até aí, beleza. E em um desses cursos que eu fazia de gastronomia, eu lembro que teve uma excursão. E nós fomos para a Universidade Senac Santo Amaro. E lá eu vi aquela universidade. E aí eu pensei comigo assim, Deus, quem dera eu pudesse estudar aqui. Porque é uma faculdade cara, né? Não é uma faculdade com mensalidade barata. E nisso eu lembro que eu falei assim com Deus. Mas passou, não é. Eu não lembro de ter levado adiante essa oração com Deus. Eu lembro que eu falei naquele momento, olhando para aquela faculdade, aquela universidade, porque eu achei linda, sabe? Muito bem equipada, com ótimos professores, muito bonita. Então aquilo me encheu os olhos, assim. Só que eu me lembro que eu falei com Deus, assim, como um pensamento rápido. E nunca mais eu falei com Deus sobre isso. E passou. Passou. Então eu sempre fiz bicos também, nunca fiquei parada, então vendia trufa na escola, depois eu fui ser babá perto de casa, mesmo estudando, à tarde eu estudava de manhã e era babá à tarde, eu sempre me virei, nunca fiquei parada. Aí eu lembro que depois, quando eu completei 18 anos, na verdade um pouco antes dos 18 anos, eu lembro que eu fui que eu comecei a estudar um curso técnico, que também eu era bolsista no Senac. E aí eu decidi trabalhar no restaurante, né? Então eu fui trabalhar em um restaurante pra aprender, aquela fome, aquela sede de colocar em prática que eu aprendi, né? Só que era muito assim, não tinha experiência com o mercado de trabalho, né? E eu fui, e lá os donos não sei se eu posso elogiar tanto eles, porque eles me chegaram há um mês me roubar R$ 100, alegando muitas coisas, só que não tava no meu olerite. E eu falei, Deus, mas tipo, não tá no meu olerite esse desconto. Por que eles me pegaram esses R$ 100? Não faz sentido. Então ali foi um roubo, mas aí o que eu poderia falar? Não tinha o que eu falar. Não sei, também eu sou sonsinha na época, não tive coragem de levar adiante, também era R$ 100, mas pra mim na época, nossa, fazia muita diferença. E nisso eu comecei a questionar o Senhor, eu falei, Deus, eu não sei se eu quero essa vida pra mim, mas como, pra onde eu vou, o que eu vou fazer se eu não tenho experiência com nada? Eu só tenho experiência com gastronomia, então as únicas coisas que eu vou poder conseguir é restaurante. E de verdade, o meu sonho neste momento é poder ir trabalhar bem vestida e sair bem vestida e cheirosa. Porque em restaurante, pra quem não sabe, você até entra cheirosa, mas sai com cheiro de gordura.
E nesse restaurante específico que eu trabalhava, tinha happy hour. Então, dia de sexta-feira, eu entrava no meu horário, que era 11h30, e saía 3 da manhã, 2 da manhã. E não me pagavam hora extra. Então, eu falava, Senhor, eu queria trabalhar num lugar com ar-condicionado. Mas como? Como vou trabalhar em um lugar assim se eu não tenho experiência, não tenho outro estudo, a não ser gastronomia? Então, em certo dia, eu decidi com Deus que eu ia sair. Eu falei, Senhor, eu vou sair desse emprego. Eu não sei para onde eu vou, mas eu confio fielmente que o Senhor me levará para algum lugar. E assim que chegar as minhas férias, eu não voltarei mais. Não voltarei. Eu tava decidida. E eu lembro que chegou meu primeiro dia de férias. E eu preocupada, porque assim, as férias são 30 dias, ia passar. E o que eu ia fazer? Eu tava decidida, voltar de férias e pedir demissão. E eu lembro nitidamente como hoje. Olha, estamos em 2025. Isso aconteceu em 2018. Me lembro como se fosse hoje. Estava eu voltando da autoescola, porque eu tava tirando minha carta, né, de motorista. Eu estava voltando da minha autoescola, aquele sol quente. Eu sentei no banco do ponto de ônibus, triste, preocupada. Eu falei, Senhor, hoje é meu primeiro dia de férias. Daqui 30 dias eu pedi demissão. E pra onde eu irei? O que eu farei? E quando eu sentei no ponto, meu celular toca. Aí eu fui atender. Aí eu, alô, poderia falar com a Arielle, lá, meu nome completo? Aí eu falei, sim, é ela com quem você fala. Ah, aqui é do Centro Universitário Senac. Eu gostaria de mencionar que você ganhou bolsa de estudo. Eu falei, hã? Eu até achei que fosse golpe no momento, porque do nada eu não fiz inscrição, não fiz matrícula, não, nada. Nem cheguei a procurar faculdades no Senac. E vocês lembram que eu falei com Deus quando eu fui fazer uma visita no Senac, em Santo Amaro? Então, aí ela falou, pois é, atendente, né? Então, você ganhou uma bolsa, né? Que ele quer te dar uma bolsa de estudo, de uma graduação, o que você escolher. E eu, Senhor, eu não acredito. Eu falei, aí a atendente falou assim, só que você tem que estar aqui ainda hoje, tá bom? Eu, tá bom. Ela me passou o endereço, falou onde era. Eu lembro que tava esperando o ponto. Eu tava tão animada que eu falei assim, quer saber? Vou esperar ônibus nenhum. Vou pra casa. Fui pra casa, cheguei em casa em segundos. Fui tão rápido. Subi naqueles morros que eu cheguei em casa em minutos. Eu falei, mãe. Senac me ligou, ganhei uma bolsa de estudo de uma de graduação, porque assim, pra vocês entenderem, o Senac ofereceu bolsa de estudo para qualquer graduação, porém não estava dentro gastronomia, porque tinha insumos que era muito caro, né? E também tinha outras áreas que não cobria, porque o gasto era muito caro, né? E a bolsa de estudo é voltada para pessoas que não tinham realmente condições. E aí eu cheguei em casa e eu falei assim, mãe, ganhei a bolsa de estudos de uma graduação. Minha mãe falou assim, Iri, não, vamos não, que é golpe. Gente, eu acho que ali foi Deus. Porque assim, quando você está em uma situação que você tá preocupadíssimo, quando vem uma luz de milagre, você só vai. Eu falei assim, mãe, se for um golpe, a gente volta. É isso. Bora. Eu lembro que eu peguei, não tinha caderno, não tinha nada. Eu falei, eu vou com o que eu tenho. Coloquei uma roupa e fui. Chegando lá, era assim, era realmente que estavam dando, eles ligaram para algumas pessoas e deram bolsa de estudo. E ali eu tive apenas que apresentar uma nota do Enem que eu já tinha feito. Eles perguntaram se eu tinha feito Enem, eu falei que sim. Então isso me isentava de fazer redação lá na hora que eu cheguei. Eu já poderia escolher a graduação e já ficar. Então eu escolhi administração, né? E já fiquei pra estudar. Já comecei a estudar. Eu me lembro como fosse hoje, fevereiro de 2018. Acho que foi isso, mais ou menos isso. Eu posso verificar, se estiver errada, eu coloco aqui pra vocês na descrição aqui do vídeo. E eu lembro que não, minto. 2018 ou 19. Eu vou confirmar com vocês e ponho aqui na descrição do vídeo.
E aí eu comecei a estudar e assim, tudo de graça. Eu lembro que as mensalidades eram 2.000 e pouquinho. E os boletos chegavam, eu não precisava pagar porque eu era bolsista, né? E eles emitiam boleto, às vezes por erro mesmo. E depois de um tempo, algumas pessoas foram perguntar o que era aquele projeto, tipo, de dar bolsa de estudo, porque não era só eu, tinha várias pessoas também. E ali eles perguntaram, o que chegou a mim, eu não fui me informar, o que chegaram a mim foi que eles acharam a universidade muito vazia e decidiram distribuir bolsa de estudo para pessoas baixa renda que já estudaram no Senac em algum momento. Gente, olha, pensem comigo. Diante de inúmeras pessoas, eu fui a escolhida. Eu não acredito em sorte. Não acredito, tipo, ai, porque os ares se conectaram, não. Eu acredito em Deus. Deus, ele agiu. Deus, ele fez. Deus permitiu, talvez, com que aquela universidade ficasse um pouco vazia para poder não só me abençoar, mas abençoar outras pessoas também. E naquele momento, uma nova fase da minha vida começou. Olha, enfim, foram 4 anos, porque fui bacharel em administração. E eu sempre estudei em escola pública. Então, eu não tinha muito conhecimento em coisas profundas, né? Matemática 2 nem sabia que existia, né? Cálculos assim, mirabolantes, mas jamais. E ali eu lembro que eu orava muito, Senhor, não me deixe pegar uma DP. DP, pra quem não sabe, são notas vermelhas, né? Não sei como a sua escola aí era mencionada, mas a minha, quando eu estudava, chamava notas vermelhas. Que você que dá repetição, ou você fica em recuperação, enfim. Só que em faculdade não tem recuperação. Se você pega uma nota vermelha abaixo da média, você tem que pagar para refazer a prova. E cada pagamento para refazer essa prova é 1.000 e pouco. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições. Não tenho condições. Me ajude a passar. E para honra e a glória do Senhor, foram 4 anos assim em que eu passei e não peguei uma DP, uma nota vermelha para honra e glória do Senhor. E estou formada, já faz uns 5 anos, para honra e a glória de Deus. E sou muito feliz por isso. É engraçado que quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente não imagina o que Deus está preparando para nós lá na frente. Mas também não é fácil. Requer muita oração, requer muita confiança, muito posicionamento em Deus. Deus, ele te ensina que não importa o que aconteça, a sua fidelidade com ele está ali firme na rocha. Sabe, Deus, ele pode nos levar muito longe, mas eu vejo que isso depende de como nós estamos. Será que a gente está apegado a muitas coisas deste mundo? Sabe, em qual espaço o Senhor está dentro de nós? Qual espaço o Senhor ocupa? Será que Deus é a nossa prioridade? Entende? Então eu penso, Senhor, se eu soubesse o que ia acontecer, eu teria ficado mais em paz. E lembra do que eu orava ao Senhor quando eu trabalhava lá no restaurante? Deus, eu queria trabalhar num lugar com ar-condicionado, entrar bem arrumada e sair bem arrumada. E eu me lembro que assim que eu entrei na faculdade, as pessoas falavam assim, Arielle, é impossível conseguir um estágio no primeiro semestre. Ninguém consegue. Depois de 2 meses, eu consegui um estágio para honra e glória de Deus, porque eu precisava trabalhar, né? Olha, já é o testemunho, já é milagres, milagres e milagres. Tudo são fases. Mas também foi uma fase, assim, de dificuldades que foram mais de 10 anos. Tipo, aquela dificuldade de contar moedinha, faltar moedinha, vocês sabem bem, às vezes tem ter apenas arroz para comer. Foram aí quase mais de 10 anos, mais ou menos, nessa labuta, né? Mas eu glorifico ao Senhor, porque me ensinou, me amadureceu. Então, esse vídeo eu decidi abrir aqui essa parte da minha história para te ajudar ao você ouvir, porque eu acredito que nós somos capazes, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, inspirar uns aos outros. Então, em que você possa se inspirar e aguentar firme. Senhor, não importa o que aconteça, permanecerei aos teus pés. E se você talvez não é cristão,
que você possa conhecer a Cristo, sabe? Quando você conhece a Cristo verdadeiramente, você se apaixona por Cristo, porque você entende, você conhece essa graça, você conhece essa misericórdia e você começa a entender que tudo nessa vida é passageiro, mas Deus, Ele permanece contigo em todas as situações. Nos momentos difíceis, o Senhor está lá. Nos momentos bons, o Senhor está lá. E hoje eu digo com maior sinceridade no meu coração, eu não troco Cristo por nada. E eu sei que todos nós somos pecadores, somos falhos, e eu coloco isso em minhas orações, Senhor, mesmo que eu tropece, ajuda-me a me levantar, a me reerguer, e não permita que eu me afaste de Ti, não permita, porque estar com Cristo é maravilhoso e nada paga. É muito bom, tipo, vocês não têm a noção, ou tem, talvez, não sei, aqui vocês no comentário vocês podem compartilhar as suas experiências que vocês já tiveram, mas estar em um momento talvez complicado e a paz de Cristo ser conosco. Ah, não tem coisa inexplicável não. Como pode uma paz em meio a momentos complicados e turbulentos? Só o Senhor, só Cristo. E assim, é isso, gente. Esse é meu testemunho, um dos meus testemunhos. Fiz uma faculdade de graça, não tendo condições. E o Senhor, Ele me fez uma pessoa formada, bacharel em administração, para a honra e glória do Senhor. E Deus, Ele tem infinitamente mais para nós, mas que antes de tudo, que possamos nos entregar para Ele. E uma diquinha valiosa para você que está aqui assistindo, que quer fazer uma faculdade, mas não tem condições, nunca fique parado, porque você não sabe aonde prosperará, aonde a porta abrirá. Se eu não tivesse feito os cursinhos de gastronomia no Senac antes, hein? Aonde a porta iria se abrir? Se eu tivesse ficado dormindo até meio-dia, se eu não tivesse me esforçado, procurado outros caminhos. O Senhor abrirá caminhos a partir do seu esforço, entende? Você irá abrir uma brechinha e o Senhor abrirá o caminho. Não espere que o Senhor fará por você, sendo que você acorda meio-dia, não dá, como dizem, não sei se hoje falam isso, mas... Ai, como estou velha, há 28 anos. Mas como eu ouvi muito falar e continuo falando, se você não dá a cara a tapa pro mundo, meu filho ou minha filha, não espere que vai cair do céu, ó filhinho pra você, tadinho, não. Vai lá, estude, faça cursos, trabalhe, faça trabalhos por fora, renda extra, desenrole, entendeu? Porque tudo que a gente coloca em prática pra fazer, Senhor, esforço aqui não falta, ó. É uma coisa que às vezes eu olho e falo, Deus, trabalho, esforço pra trabalhar, que não falta. E é graças, primeiramente, ao Senhor, mas segundo, ao esforço em que as portas se abrem. Os cursos que você faz, alguma coisa florescerá. Arielle, mas é impossível, daqui sair uma coisa. Ah, pra Deus não tem nada impossível. Deus é aquele que mexe em tudo. Mexe em governo, mexe em qualquer coisa para as portas se abrirem. Mas que possamos fazer nossa parte. É bíblico, né? Sobre a gente sempre plantarmos, porque não sabemos aonde dará a colheita, né? Aonde vai dar, aonde as portas vão se abrir. Então nós temos que ir pra luta, né? E eu sempre fiz, e não me arrependo, ainda faço, né? Então que esse testemunho possa ter te alcançado de alguma forma. Se você tem algum testemunho para contar, conte aqui. Eu sempre amei ler testemunho nos comentários, sempre. E porque fortalece a fé. A gente parece que a gente conhece mais a Deus. Sabe, é engraçado que não importa o quanto falamos de Deus, vem alguém com uma experiência incrível, fala de Deus que você se apaixona mais ainda. Eu falei, ai, como esse Deus é maravilhoso, meu Deus, não importa quanto falamos, sempre terá algo novo do Senhor fazendo no meio de nós, não é mesmo? E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não é assim, né? Não é que tenham gostado, né? Mas eu, na verdade, corrigindo, espero que o meu testemunho possa ter tocado vocês, né? De uma forma positiva. Que se você não conhece a Deus, que você possa abrir o seu coração para Cristo e conhecê-lo. Não é sobre interesses materiais, é sobre conhecer Cristo, quem Ele é. Que não importa o que aconteça, Deus sempre estará com você, agarrado na sua mão.
E aqueles que já conhecem, que a sua fé possa ser multiplicada e que você não abandone este Cristo jamais, tá bom? Até porque ele já está voltando, né, para nos buscar. E tudo nessa vida passa. Então, já que vai passar mesmo, fique firme, tá bom? Momentos difíceis e bons, passamos. O sol e a chuva são para todos, não é mesmo? Mas o Senhor prometeu estar conosco. E é isso, pessoal. Beijos. Até o próximo vídeo, até o próximo testemunho. Veremos. Tchau, tchau!